10, 115 euros. Mas se você levar os 3, 80. Vai lá, adquira a sua. Irmãos, quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Levanta a mão, deixa eu ver você. Quem não é batizado com o Espírito Santo, mas será. Levanta as mãos, deixa eu ver você. Temos alguns irmãos, bastante. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse negócio de batismo com o Espírito Santo é interessante, porque tem muita gente que pensa que não é batizado com o Espírito Santo, mas é. E tem gente que pensa que é, e não é. Na realidade, 90% das pessoas que eu converso, que diziam que não eram batizadas com o Espírito Santo, aprenderam e decidiram que era. Qual o problema nosso? É que nós temos a ideia que existe apenas uma única evidência para o batismo com o Espírito Santo. E não. Na realidade, tecnicamente falando, há 3 evidências de batismo com o Espírito Santo. E essa parte eu deixo para o final. Mas o que é tão importante com o batismo do Espírito Santo? Presta atenção. Eu fiz uma pesquisa um tempo atrás, numa rede social que eu possuo, e perguntei quantos crentes não oravam em línguas. 75% não orava em línguas. Isso me causou um espanto. E há aqueles que não oram em línguas, mas afirmam que são batizados com o Espírito Santo, mesmo sem orar em línguas. É possível? É possível ser batizado com o Espírito Santo sem as línguas? Bom, queridos, não é possível. Nós vamos examinar a Bíblia e ver o seguinte: porque Deus não abre mão das línguas. Você está confundindo o batismo com o Espírito Santo, no caso, revestimento de poder, com o recebimento da pessoa do Espírito. Toda pessoa convertida, ela tem o Espírito Santo. E para isso, não precisa orar em línguas. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo na Bíblia? Qual é a necessidade? E ainda que você ainda não concorde com coisas que eu disse aqui no início, eu preciso que você preste atenção. Quando eu estou num ambiente que a pessoa está falando coisas que eu não concordo, eu falo, vamos ver onde é que ele vai chegar. Eu ouço, com a mente aberta e o senso crítico completamente aberto para entender. Olha para mim. Quando nós vamos falar de batismo com o Espírito Santo, são 2 coisas interessantes a serem notadas. O primeiro, todo mover do Espírito Santo na Bíblia e na história foi recheado com batismo com o Espírito Santo. Não tem avivamento sem batismo com o Espírito Santo. Na história, todo o avivamento na história foi sobre o derramar do Espírito Santo. Desde do que temos ideia do avivamento do País de Gales em 1904, desde o que temos ideia na Rua Azusa e também na Rua Born Bryan em 1906, desde o que aconteceu com os russitas em 1400, desde o que aconteceu com o Wesley em 1736, os morávios em 1700, ou Zinzeldorf, ou tantos outros, desde desses movimentos, todos eles foram sobre batismo com o Espírito Santo. Quando Wesley foi visitar o avivamento do País de Gales, que começou com um garoto de 16 anos de idade, e durou 10 meses, e ganhou 100 mil almas em 10 meses. Isso é o país todo, porque o país tinha 100 mil pessoas. O Wesley vai visitar, e ele vê andando nas ruas uma multidão de gente assim, a cidade inteira orando em línguas. Quando o avivamento desce em Los Angeles, em 1906,
Os barqueiros oravam em línguas, os pipoqueiros oravam em línguas, os vendedores oravam em línguas, a polícia orava em línguas, os bares oravam em línguas, os funcionários oravam. A cidade de Los Angeles estava em pavoroso, porque todo mundo estava orando em línguas. Charles Finney, em 1822, é considerado o embaixador do Espírito Santo. Ele ganha 6% da América diretamente e 66% indiretamente, isso é através de pessoas que teve contato com ele. Charles Finney, aonde ele chegava, a grande característica do mover do Espírito Santo na vida de Finney é que todos eram batizados com o Espírito Santo. Os Estados Unidos diz que até hoje a América vive do capital do avivamento de Charles Finney. Não há na história um avivamento sequer que não tenha sido sobre batismo com o Espírito Santo. Padame Rhamambhai sai de 1904 do país de Gales e volta para Mumbai em 1905. Quando ela chega, ela começa um orfanato para 300 meninas de até 12 anos de idade e um abrigo para viúvas da guerra. Numa determinada noite, uma menina acorda e olha para a colega, e a colega está orando em línguas e cheia do fogo de Deus. Quando a amiga olha para a colega, ela vê aquela colega pegando fogo. Ela sai correndo e enche um balde de água e joga na colega. Não resolvendo, não acaba o fogo, ela vai lá, enche outro balde e joga na colega. Não resolvendo, outra começa a pegar fogo, ela vai jogando, levanta outras. Rhamambhai vê aquele barulho, quando chega lá, a menina jogando água. Rhamambhai pergunta: o que você está fazendo? Professor, ela está queimando. Não, minha filha, esse fogo não apaga assim. Até quase 6 da manhã, as 300 meninas haviam sido batizadas com o Espírito Santo. Chega o leiteiro, quando o leiteiro chega, ninguém recebe ele na porta, ele abre a porta e ele vê um barulho ensurdecedor de orando em línguas. Então, quando ele vai perceber, ele toma um susto e ele tenta sair correndo com medo. Quando ele vai chegando na porta, ele já cai batizado com o Espírito Santo. Chega o padeiro. O padeiro vê o leiteiro no chão também, assim, orando em línguas. Houve um barulho ensurdecedor de barulho de língua estranha. O padeiro deixa os pães, quando vai correr, ele tem, o Espírito Santo pega ele. Rhamambhai então vê aquelas meninas cheias do Espírito Santo e ela fala: eu preciso ir lá orar para as viúvas. Quando ela chega nas viúvas, elas já tinham sido batizadas com o Espírito Santo na mesma madrugada. Senhoras e senhores, essa é a história do avivamento de Mumbai. Assim é o avivamento de Fiji, assim é o avivamento de Filipinas, assim é o avivamento de todos os lugares. Em todo lugar, quando fala-se de avivamento, fala de visitação do Espírito Santo. No Tevama, você quer saber o que eu estou te falando? Me fala um avivamento sem línguas. Avivamento. Não estou falando de reforma doutrinária. Por que a reforma protestante chama de reforma e não de avivamento? Porque é uma reforma de entendimento doutrinária. Avivamento é um derramamento prometido do Espírito Santo dentro do templo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o que acontece? Falarão em línguas, profetizarão, terão visões. Todo avivamento é sobre o que o Espírito Santo vai fazer. O que o Espírito Santo vai derramar. É evidente que as reformas doutrinárias são obras do Espírito. Claro, é evidente.
Mas o avivamento bíblico prometido na Bíblia é sobre as manifestações do Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai transformar as nações com isso. Ah, mas vai transformar? Claro que vai. Presta atenção. Deixa eu te explicar uma coisa. Nosso modelo de avivamento é a Bíblia, certo? Amém? Em Atos 8, você tem a história do Espírito Santo descendo em Samaria. Antes disso, a Bíblia diz que toda a cidade se converte pela pregação de Filipe. E olha que coisa interessante. Em Atos 8 e 14, a Bíblia diz que é enviado para lá, para Samaria, Pedro e João. Por quê? Eles percebem que Samaria havia recebido o Espírito Santo. Então envia para lá Pedro e João para fazer o quê? A Bíblia diz que chegando lá, oraram para que estes recebessem o Espírito Santo. O que Pedro e João foi fazer em Samaria? Levar quem? Levar quem? O Espírito Santo. E aí o que acontece? Lá tinha um mago. E esse mago havia sido batizado por Filipe. O mago estava convertido, ele não tinha sido cheio do Espírito, ele tinha umas coisas erradas. Ele foi batizado, ele recebeu Jesus. Olha o que o mago fala. Diz a Bíblia assim, que percebendo o mago Simão que o Espírito Santo era dado pela imposição de mão dos apóstolos, olhou para Pedro e disse, quanto? Dá-me esse poder. Ele não pediu, dá-me essa teologia. Ele pediu o quê? O poder do Espírito. O que Jesus prometeu que nós receberíamos? O poder do Espírito. Então tome muito cuidado com pessoas que minimizam o poder do Espírito Santo. Ah, tem gente fazendo coisa errada com o poder do Espírito? Tem. Tem gente rodando a baiana, lá no Brasil se chama de candombleia. Infelizmente, tem. E nós vamos deixar de crer no certo porque estão fazendo a coisa certa de maneira errada? Então, escute bem o que eu vou te falar. Por que nós estamos com pessoas, igual eu te expliquei, crer errado é a pior coisa do mundo. Duas coisinhas fazem as pessoas crerem erradas sobre o Espírito Santo. Só duas. Primeira delas, a maioria das pessoas acreditam que o batismo com o Espírito Santo, olha para mim, é automático a conversão delas. Bom, gente, essa é uma cultura tradicional. O tradicional acredita que batismo com o Espírito Santo se dá no ato da conversão. Que você foi batizado com o Espírito Santo no dia que você se converteu. Então você já tem o revestimento de poder. É assim que eles acreditam. E infelizmente tem muita gente que de forma inconsciente está crendo assim. Então, primeiro ponto que eu vou te dizer, olha para mim. Não existe batismo na Bíblia com o Espírito Santo de forma automática. Na Bíblia, o Espírito Santo sempre veio sobre os que buscavam. Nunca o contrário. Em Atos, no capítulo 2, eles vêm orando desde as 3 da manhã. O que eles estavam fazendo? Buscando o Espírito Santo. Ah, um irmão me corrigiu. O senhor leu? O senhor entendeu? Ou por que o senhor disse que eles estavam buscando o Espírito Santo? Falei, por que é? Não diz o Espírito Santo. Diz que ele estava buscando o Senhor. Falei, tá bom, vamos lá. Eles estavam buscando o Senhor. No verso 4 diz que eles receberam quem? Qual Senhor eles estavam buscando? Oxi! É óbvio. Eles estavam buscando o Senhor e recebem o Espírito Santo. Quem que estava buscando? O Espírito Santo. Quem que Jesus mandou eles buscarem? Responda. Fiquem em Jerusalém até receber o Espírito Santo. Vão buscar o Espírito Santo. Jesus mandou eles buscar o Espírito Santo. Então eles estão buscando o Senhor. E eles recebem o Espírito Santo. Quem que está buscando? O Espírito Santo.
Esse é o primeiro ponto, escuta, que eu quero desenvolver com os irmãos aqui e terminar com o batismo com o Espírito Santo na prática. Aconteça o que acontecer, não tire suas crianças, eu creio que muitas serão batizadas com o Espírito Santo. Segunda coisa interessante. Primeira, não há mover espiritual sem busca individual. Eu estou aqui, que Deus quiser me batizar, me batiza, estou de boas. Não batiza não. Não vai buscar para você ver. Batiza não. Segundo, na Bíblia não tem batismo com o Espírito Santo descolado das línguas. Eu vou repetir. Toda vez que o Espírito Santo desceu na Bíblia, tem essas duas coisinhas. Primeiro, foi dado por alguém. Segundo, a prova que receberam o Espírito Santo é que passaram a falar em línguas. E eu vou usar aqui 4 textos bíblicos, por qual motivo? Primeiro, 4 vezes o Espírito Santo batiza no livro de Atos. Por 4 vezes o Espírito Santo desce no livro de Atos. Olha que coisa interessante. Das 4 vezes que o Espírito Santo desce em Atos, 3 são com o mesmo pregador, com a mesma mensagem, com o mesmo tempo. Quem foi o pregador? O apóstolo Pedro. Qual foi a mensagem? Sobre o Espírito Santo. Por volta de 25 a 35 minutos. Olha, pastor, como é que o senhor sabe até o tempo? Porque a gente leva esse tempo para ler. É o tempo que a gente leva para ler. Então, provavelmente foi o tempo de mensagem. E o que eu acho interessante na pregação de Pedro é que o apóstolo Pedro nunca terminava as mensagens. O Espírito Santo vinha no meio da mensagem. É poderoso isso, gente. Eu vou fazer assim, eu vou começar de trás para frente. Eu dei para o querido irmão lá o texto, Atos 19, dos versos de 1 a 6. Nós vamos ver isso de trás para frente. Normalmente eu começaria de Atos 2 em diante, mas vou começar de Atos 19 para trás. Você vai entender o motivo. Nós vamos do verso até o 6. Diz assim: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo passou as regiões mais altas e chegou a Éfeso. E encontrou ali alguns discípulos. Alguns o quê? Alguns o quê? Discípulo é crente, gente. É crente, discípulo é crente. Então ele já tem que ter o Espírito Santo. Certo? Olha só, vamos lá. E continua Paulo. Perguntou-lhes o apóstolo Paulo: recebestes porventura o Espírito Santo quando credes? Ô gente. Paulo não perguntou nem o nome dos filhos do discípulo. Como é que está a sua família? Primeira pergunta de Paulo: você já tem o Espírito Santo? E não é só Paulo, esse é um padrão dos apóstolos. A preocupação inicial de todo apóstolo a um crente é se ele já tem o Espírito Santo. Por quê? São 2 bênçãos bíblicas prometidas a nós. Por toda a sua conversão haverá 2 obras da graça. A primeira obra da graça é receber Jesus. E a segunda obra da graça é receber o Espírito Santo. Ou seja, a ideia bíblica é que passa a ser prioridade a todos o recebimento do Espírito Santo. Olha a pergunta de Paulo: você já tem o Espírito Santo? Irmão, eu dou o Espírito Santo aonde eu tiver. Aonde eu tiver. Eu já ministrei o Espírito Santo dentro de avião. Já ministrei o Espírito Santo dentro de elevador em menos de 1 minuto. Já ministrei o Espírito Santo dentro de shopping. E já ministrei o Espírito Santo dentro de cinema. Na hora do filme. Eu e minha esposa, nós estávamos em Londrina. Segunda-feira era feriado. Falei, vamos no cinema assistir um filme, 3 horas da tarde. Um filme Apocalipse, Nicolas Cage. Chegamos no cinema, 0 pessoas, estava as moças, tinha ninguém. O filme estava começando. Falei para ela, vamos pegar o melhor lugar e ficar de boas. A gente pode rir, conversar, assistir. Ninguém vai importunar a gente.
Sentamos e estamos lá assistindo o filme. Entra um casal. Esse casal entra e senta na fileira de trás na minha direção, fungando o meu cangote. E a sala do cinema inteira vazia. Falei, mas para que isso, gente? Qual a necessidade de ficar fungando o meu cangote? Deu 2 minutos, o rapaz bate no meu ombro. Paz do Senhor, pastor. Eu olhei para ele e falei assim, você está me seguindo? Só pode. Falei, não, pastor, eu estou não, de jeito nenhum. Mas deixa eu te contar uma história. E o filme rolando e o cara querendo me contar uma história. Falei, conte. Ele olhou e disse, ontem eu tive um sonho. E nesse sonho alguém dizia, amanhã, às 3h, você vai no cinema. E você vai se encontrar com o pastor Hernani. E o pastor Hernani vai orar. E você vai receber o Espírito Santo. Você acreditou, né? Ele contou essa história para mim, eu fiquei olhando assim. Eu sou colérico, vulgarmente conhecido barraqueiro. Eu fiquei olhando para ele, ouvindo ele fazer assim. Deixa eu te contar uma outra história. Olhei para ele e disse, alguns anos atrás eu estava em Santarém, orando pelos enfermos. Daqui um pouco veio um rapaz fingindo de surdo. Segundo os colegas, ele ia me pegar na curva. E ele chegou na frente e ficou... E eu olhei para ele e falei assim, você é surdo? Ele disse... Eu olhei para aquele rapaz e disse assim, você não é surdo, mas a partir de hoje você vai ficar surdo. E o rapaz ficou surdo na hora. E ele deu sorte que não era Pedro. Fosse Pedro lá, em Atos 5, diria, está vendo aqueles diáconos ali, ó, acabaram de levar a sua mulher para o caixão. Agora vão levar você, puf. Acho que é o contrário, né? Falou para Safira. E o rapaz ficou surdo na hora. Olhava para mim e dizia, o que foi? Olhava para ele e dizia, Aí eu olhei para o rapaz lá, eu contando isso para o rapaz no cinema, quando eu olho, ele está com o olho desse tamanho. Falei, você entendeu o que eu disse? Você disse que o Espírito Santo mandou você vir aqui para receber o Espírito Santo dentro do cinema. Eu vou orar. Mas se você estiver mentindo, não vai ser o Espírito Santo que você vai receber não, tá? O rapaz falou assim, eu topo. Irmão, eu fiquei numa vergonha. Ó, que o rapaz falou, eu topo, eu não sabia onde enfiava a cabeça, porque o rapaz não estava mentindo, ó. Ele estava falando a verdade, ó, que ele falou, eu topo, falei, lascou. Eu que comecei a pedir perdão. Falei, tá bom, já entendi. A hora que eu coloquei a mão, em nome de Jesus, a hora que eu falei, ia falar receba, ele e a esposa recebem o Espírito Santo. Ficar lá, nós voltamos a assistir o filme. E fomos embora e deixamos eles lá. Não dei ideia não. Olha que coisa interessante. Nós precisamos colocar na cabeça que é uma prioridade levar e dar o Espírito Santo a todo salvo. É importante que até o dia de Cristo, todo salvo receba o batismo com o Espírito Santo. E é facílimo receber. Jesus, ao falar do batismo com o Espírito Santo, ele diz, vocês que são maus pais, sabeis dar coisas boas a seus filhos, imagina o vosso Pai que está no céu, que não lhe dará gratuitamente o Espírito Santo a todo que pedir. Jesus está dizendo que o recebimento do Espírito Santo é mais fácil do que receber um presentinho de pai.
Quais os motivos? São muitos motivos que levam uma pessoa a não conseguir ser batizada com o Espírito Santo. Primeiro, ela menospreza os dons. E o batismo com o Espírito Santo é acompanhado de dons. Uma menina chegou na igreja, levou a parente, e a parente recebeu o Espírito Santo. Primeira vez que entrou na igreja, recebeu o Espírito Santo. Passa um tempo, essa pessoa mandou uma mensagem para mim, decepcionada. Que deu? Levei minha prima na igreja, e ela foi batizada com o Espírito Santo de primeira. E eu, 20 anos de crente, não consigo receber, estou desapontada. Aí eu perguntei para ela, com quem? Ela não teve coragem. Eu nem sabia se era comigo ou com o Espírito Santo. Mas ela não teve coragem. Falei, irmã, sabe por que você não recebeu o Espírito Santo? Por causa desse coraçãozinho peludo, ceboso que você tem. Quem em sã consciência se magoa com o Espírito Santo, meu Deus do céu? Estou magoado com o Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo é uma gentileza. Uma pessoa acha... Qual é o coração de uma pessoa que não é batizada com o Espírito Santo? De humildade. Não recebi hoje, mas próximo recebo. Tem gente que fala assim, pastor, eu já nem mais vou nos cultos do Espírito Santo, culto de busca, eu não consigo, eu fico amargurado. Bom, o segredo para curar a amargura é enfrentá-la. O Espírito Santo, preste muita atenção, presta atenção. Se eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo, existem caminhos que facilitarão o seu recebimento do Espírito Santo. E muitos motivos porque eu não recebi. O apóstolo Paulo, falando com esses cebosos aqui, vocês já receberam o Espírito Santo quando crestes? Olha o que essas pragas respondem. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo, sangue e fogo. Eles são o que, gente, esse povo aí? São o quê? Discípulo. Sabe o que esses discípulos estão falando? Coração, o que eles estão falando? Eles estão dizendo, e olha o tom beligerante deles, eles estão dizendo, nem sequer sabemos que existe Espírito Santo. Se eles falassem, não sei o que é batismo com o Espírito Santo, mas não sabem que existe o Espírito Santo, por que esse desprezo? Tem igreja aí que se o Espírito Santo for embora, eles nem vão perceber. Ou tem igreja aí que nem percebeu que o Espírito Santo foi embora. Olha a cara dessas brancas. Dizendo, nem sabemos que tem Espírito Santo. Você acha justo? Você acha que é possível isso? O Espírito Santo aparece muito mais no Velho Testamento do que no Novo. Isso é contado, sabia? São 19 vezes no Novo. E são mais de 70 no Velho. Ou seja, o nome Espírito Santo é mais conhecido no Velho do que o nome Espírito Santo no Novo. Eles poderiam dizer, não, a gente não sabe dessas doutrinas do caminho aí dos discípulos de Jesus, até entende. Mas eles são discípulos. Eles liam o quê? Se não lia alguma coisa do Novo, lia a Torá. A Torá está cheia. É só perguntar para Davi quem é o Espírito Santo, ele te fala. Como é que Paulo lida com esse negócio? De gente olhar para a cara dele e falar assim, não sei quem é o Espírito Santo. É possível num país igual ao nosso, no Brasil ou Portugal, algum religioso cristão, seja católico ou evangélico, olhar para você e falar assim, nem sei o que é o Espírito Santo, é possível? Eu acho que não. Se tem um termo que o católico mais usa é o tal do divino. Creem algumas coisas diferentes, mas o divino é falado. Mas ali nós encontramos uns cebosos. Então Paulo perguntou, vocês foram batizados como?
quem batizou vocês? Ele está falando de batismo com o Espírito Santo. E ele prossegue. Ele continua no versículo 4. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que via depois de mim, isto é, em Jesus. Olha que coisa interessante. Paulo começa falando do Espírito Santo, vê que eles não têm o Espírito Santo, então ele retrocede e vai falar de Jesus. Os caras não têm o Espírito Santo, tem que falar de Jesus. Eles precisam se converter primeiro. Agora, Paulo está falando de Jesus. Você viu que ele retrocede na mensagem? E aí diz o texto: e tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Pronto, receberam Jesus. Agora nós vamos entrar em duas partes que eu disse para nós notarmos. A primeira delas, quem deu o Espírito Santo para o povo de Efésios? Segundo, como o Espírito Santo foi dado a eles? Terceiro, se o avivamento de Éfeso é o maior avivamento da Bíblia em números, e qual é a grande característica dele? Vamos ver, continua. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Eles receberam automaticamente isso? Quem deu o Espírito Santo para eles? Através. E qual é a prova? Tanto, eu amo esse tanto, porque esse tanto é português experimental. É uma preposição de continuidade. Quer dizer, o texto não valeria sem o tanto. Ele não vale nada, o texto não vale nada sem o tanto. Diz assim, e pondo Paulo as mãos, veio sobre o Espírito Santo. Aí fecha o texto. E tanto falava em línguas como profetizar. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: e a prova que eles receberam o Espírito Santo é que falavam em línguas. Você pode até não gostar de mim, mas não tem como você fugir da ideia que não há derramamento do Espírito Santo sem os dons espirituais. E com certeza eu vou me dedicar aqui a te ajudar a entender esse batismo com o Espírito Santo e receber, não é só falar dele. O segundo ponto que eu quero analisar com os irmãos é um novo derramamento do Espírito Santo em um outro lugar, em Atos 10, 44. Atos 10, 44, nós temos a história de Cornélio. Os irmãos se lembram quem era Cornélio? Quem era Cornélio, irmãos? O tio do Petrúquio, o marido da Dinorá? Esses dias uma irmã veio me questionar o que eu estava pregando. O senhor pregou alguma coisa fora da Bíblia aí, pastor? Eu falei, o que foi? Eu falei, mas de onde você tirou o que eu preguei? Ele falou, não, porque eu vi diferente. Eu falei, aonde? Ela falou, na novela da Record. Um outro veio questionar o que eu estava falando na Bíblia. O senhor falou uma coisa errada na Bíblia. Por exemplo, quem já ouviu aquele texto, os que de madrugada me buscam, de madrugada me encontram? Então, as Bíblias modernas não têm a palavra madrugada. Tudo que é de peso para o povo foram sendo tirados. E a irmã, na Bíblia dela, eu estava pregando uma coisa, ela lendo outra. Quando eu vi a Bíblia, eu falei assim, não, minha irmã. Não, mas por que a sua Bíblia é melhor do que a minha? Ela dizia. Por que a sua não pode estar errada? Eu falei, bom, acho que é por causa da data, talvez. A minha é de 1611. A sua é de 50 anos atrás. Pode ser que seja isso. É complicado, né, gente? Está uma confusão terrível. Mas escute bem. Atos 10, 44. Olha para mim aqui. A história é a seguinte. Cornélio orou e jejuou. Um homem temente a Deus. E depois que ele termina seu período de oração e jejum, um anjo aparece a Cornélio. E o anjo diz, Cornélio, eu ouvi suas orações e vi suas esmolas. Então agora eu vou em Pedro, atrás de Pedro. Agora começam as 3 sessões de derramamento do Espírito Santo do homem mais cheio do Espírito do Novo Testamento. Pedro. Pedro estava em Nazaré. E eu vou trazer Pedro.
Olha, o anjo podia pregar, com certeza faria mais impacto. Mas não, o anjo foi atrás do pregador. E ele vai atrás de Pedro, para Pedro vir a Cornélio. Quando Pedro chega em Cornélio, você vai se lembrar que Cornélio era um centurião, ele cuidava de 100 soldados romanos, e esses soldados romanos também tinham seus parentes. Então Cornélio tem com ele para assistir às reuniões do Espírito Santo os soldados romanos, os parentes deles, e etc, os amigos. Então era uma multidão grande, tá? Quando o apóstolo Pedro chega, ele chega também com uma comitiva grande. Eu acho poderosíssimo esse texto, e eu vou te explicar o motivo. Ainda Pedro falava essas coisas, pregando, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Deixa eu te contar um negócio aqui, presta atenção. Perguntaram a Dwight Lima Moody qual é o grande segredo de um avivamento nacional ou pessoal. Moody responde: o segredo do avivamento são dois. Primeiro, para que haja um avivamento, você precisa mover o coração de Deus. Ele manda avivamento. Segundo, para que haja avivamento, o coração do homem precisa também ser movido a Deus. Para que haja avivamento, Deus tem que se mover ao homem, e o homem tem que se mover a Deus. Como que você move Deus ao homem e o homem a Deus? Em Atos capítulo 6, versículo 4, diz assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Duas armas de avivamento: oração e palavra. Olha para mim. Por que a Bíblia usa essas duas armas de avivamento? Oração e palavra, palavra e oração. Porque oração tem um alcance diferente da palavra. A palavra atinge o temporal, a oração atinge a eternidade. A palavra move o coração do homem, a oração move o coração de Deus. Eu já vi muita gente cair, mas nunca vi gente de oração cair. Poucas pessoas vão subir aqui e pregar, porque o ministério da palavra é um ministério de poucos, mas o ofício da oração é um ofício de todos. A Bíblia não chama a oração de ministério, porque tem gente que diz: eu não oro porque eu não faço parte do ministério da intercessão, do ministério da oração. Oração não é ministério, é ofício. Palavra é ministério. Presta atenção, gente. Deus não ouve pregação. Vou repetir. Você já imaginou Deus vindo no culto e falar: uau, que palavra, yes, Jesus, uau, Jesus, uau, que palavra, porque Deus deve ser avivado. Imagina você preparando um esboço e Deus olhando, Deus não ouve pregação, gente. Se tem uma coisa que Deus não ouve é pregação. Veja, Deus não fez a pregação para ele, Deus não fez a oração para o homem, Deus fez a pregação para ele, para o homem. Ou seja, quando você prega, você não prega para Deus, você prega para o homem. Quando você ora, você não ora para o homem, você ora a Deus. Por isso que pode deixar o texto na tela, diz o texto aqui, que o Espírito Santo caiu enquanto a palavra era pregada. Por que nós estamos num período mais difícil de termos avivamento do que os anos atrás? Porque nos anos atrás se valorizava a palavra. Hoje o camarada, por quê? Ficou banal. A pessoa vem para a igreja já ouvindo uns 30 pregadores no YouTube. Aí chega aqui e ouve só um, o pastor dela é um, mas no YouTube tem 30. Quem que você acha que está fazendo a mente dela? Um cara que é um monte me marca no Instagram, me marca. Os pregadores que eu ouço, tem dia que dá 50. O cara faz uma lista de 30 pregadores e fala minhas referências. O cara vem para a igreja ouvindo mensagem. Ou você pregando, vai para o culto ouvindo mensagem.
Tempo desse, uma irmã escreveu no Facebook: Senhor, depois do culto, Senhor, fala comigo. Ela saiu do culto, chegou em casa e disse: Senhor, fala comigo. Irmão, eu me senti o cocô do cavalo do bandido. Oxe, preparei a mensagem, a irmã falou: Senhor, fala comigo. Aí eu fiquei doido, né? Claro. Fui lá na página dela e comentei embaixo: colérico. Colérico, sanguíneo, não pode ter rede social. Não, de verdade, isso não foi feito para nós. Eu fui lá no comentário e disse: filha minha, serva minha. Escrevi: vai orar. Eu não tenho Facebook. Assinado o Senhor. Gente, a mulher ficou possuída. Pensa numa mulher que ficou brava e pôs uma cara de brava, aí eu pus uma de doido embaixo dessa. Aí, depois disso, eu saí do Facebook. Não dá certo. Não, já foi a gota d'água. Então, deixa eu te falar. Olhe bem esse texto que nós estamos analisando. Quantos de nós queremos um novo Pentecoste? Porque os engraçadão dizem: não haverá novo Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo só foi em Atos 2. Mas o Espírito Santo, prevendo essa ladainha desses incrédulos, o que é que o apóstolo Pedro fala a partir do verso 39 do capítulo 2? Ele diz o seguinte: porque a promessa não é só para vós, a promessa é para os seus filhos, a promessa é para os filhos de seus filhos, a promessa é para um povo distante, e a promessa é para todo aquele que o Senhor chamar. Eu amo esse texto, sabe por quê? Porque o texto diz que a promessa do derramamento do Espírito Santo é para todo aquele que ainda vai se convertendo, que o Senhor chamar. Enquanto tiver gente vindo à cruz, haverá batismo com o Espírito Santo. Mas vocês concordam comigo que está sendo uma proporção bem diminuta? Antigamente a gente terminava nossas reuniões, e isso é na minha igreja, em tudo que é lugar. O pessoal ia para a chácara e voltava 50 batizados com o Espírito Santo. A pessoa se batizava nas águas, descia, já saía orando em línguas. Oh, irmãos, eu quero que seja diferente. Eu quero que o Espírito Santo, olha, irmãos, vou te falar, teve uma época no Brasil que foi um mover tão grande de renovação de batismo com o Espírito Santo, onde nasceu o Batista Nacional, de onde era Batista Lagoinha, e foi nascendo igrejas batistas, presbiterianos reformados, que o povo ia sendo batizado dentro de casa, o povo ia sendo batizado no trabalho, o povo ia sendo batizado onde era. O camarada saía de casa tradicional e voltava cheio do Espírito Santo. Havia um fervor, uma paixão, uma vontade de ter o Espírito Santo. Irmão, eu olho para a vida de Pedro, irmãos. Eu olho para a vida de Pedro, esse avivalista. Não teve uma mensagem de Pedro na Bíblia que o Espírito Santo não tenha descido. A sombra de Pedro curava as pessoas. Oh, aleluia. Mas o Espírito Santo, escute, está prestes a fazer de novo. Eu vou te fazer uma pergunta, e aqui eu vou concluir. Por que Deus não abre mão das línguas? Como o texto já lido, põe o texto ali, vamos ver o que aconteceu em Jope. Pode pôr o texto. Assim semelhante ao outro texto, pode o próximo verso, por favor? Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se que o Espírito Santo havia sido dado também sobre os gentios. Olha isso, continua. Pode ir. Lê você. Pois... Presta atenção. Não,
essa primeira parte do texto, presta atenção. Você encontrou de novo uma continuidade de texto. Sem o pois, o texto não serve, porque a ideia é assim, por causa disso. O texto está baseado num pêndulo da preposição. Igual o outro, igualzinho. Ali diz, pois, a prova disso. Em todos os textos que lemos até agora, você viu que as línguas não estão descoladas do batismo com o Espírito Santo. Você entendeu? Atos 2, no verso 4, coloca por favor, Atos 2 e 4. Por que eu vou ler mais um? Porque a hermenêutica me exige que para eu fazer um ensino eu tenho que ter de 2 a 3 textos, para que não seja um texto isolado. Então eu vou fazer 3. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Olha só, irmãos. Tinha um bobão na internet, gritava e dizia, só em Atos 2 nós vemos as línguas. Ele sabe que não é. Isso se chama desonestidade intelectual. Ele sabe, mas ele também sabe que o povo evangélico é o que menos lê. Você ouve, colou. É grave. Em alguma parte desses textos aqui você viu as línguas fora? Viu? Não viu. Então, por que Deus não abre mão das línguas? Bom, irmãos, deixe-me te contar 2 testemunhos dentro disso, e aí eu vou pedir que o irmão deixa reservado para mim, Isaías 28, 11, já deixa no tiro aí, mas eu vou citar 2 testemunhos. Eu estava pregando no Peru, e uma menina de 4 anos de idade se levantou do seu lugar, ficou do meu lado, e começou a orar em línguas, e eu fiquei olhando. Eu não tenho dom de interpretação. Gostaria de ter, mas não tenho. E ela ficou profetizando. Então levantou um russo enorme e veio à frente. A sua esposa disse, meu marido quer aceitar Jesus. Eu olhei e falei assim, ele entendeu o que eu preguei? Ela disse, nada. Falei, então como que ele quer aceitar Jesus? Ela disse, tudo que você está pregando, essa menininha está falando em russo com ele. A mesma coisa aconteceu na Irlanda. Um nigeriano, muçulmano, não era crente, entrou no culto, ficou zombando do culto, escarnecendo do culto. Num dado momento ele parou, pôs a mão na boca, e a boca dele aqui tremia inteirinha assim. Ele levanta e vem à frente. A sobrinha diz, meu tio quer aceitar Jesus, aceita Jesus. Pronto. Chegamos no hotel, minha esposa recebe uma mensagem no celular dela, dessa menina, a sobrinha. E afirma assim, meu tio deu a vida a Jesus ontem e foi batizado com o Espírito Santo. Muçulmano. Ela continua dizendo, ele escarnecia do pastor, zombava do pastor, mas o Espírito Santo veio sobre ele. E ele começou a entender a pregação do pastor no idioma dele. Ele agora está batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas, porque teve essa convergência de língua dentro da mente dele. Primeira coisa que você precisa entender sobre a língua, ela não vem na sua boca, ela vem na sua mente. O Espírito Santo ensina a sua mente. A gente costuma dizer, eu penso em inglês, eu não penso em inglês, eu penso em espanhol. Então primeiro, o Espírito Santo põe a língua na sua mente, você pensar a língua, aí você fala. Primeiro ela vem na mente, você tem que pensar ela, aí você fala. Por que as pessoas não falam? Porque elas não estão pensando a língua. Você está entendendo o que eu estou falando? É nessa hora que a maioria das pessoas que pensam que não são batizadas com o Espírito Santo descobre que são. Então veja,
crianças, juniores, jovens, adultos, etc. Quando vier Deus não enche uma boca fechada. Vou repetir. Deus não enche boca fechada. A ideia inicial, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Coloca na tela para mim, Isaías 28 e 11. Esse texto é o mais louco. Você não imaginou que tinha esse texto na Bíblia, né? Porque a gente pensa que batismo com o Espírito Santo é só lá no Novo Testamento. Mas, por exemplo, teve batismo com o Espírito Santo na tenda do encontro de Moisés. 2 discípulos de Moisés ministravam batismo com o Espírito Santo. Josué, vendo que o povo começou a ser batizado com o Espírito Santo, chega em Moisés, tem uns doidos lá na tenda, orando pelo Espírito Santo, e etc. Moisés, vai lá. Moisés olhou para cá, Josué falou: Josué, quem te colocou com ciúmes das minhas coisas? Você está com ciúmes? Eu quero, Josué, que todo o povo receba o Espírito. É poderoso. Deus tem um interesse poderoso em que toda uma igreja seja batizada com o Espírito Santo. Agora, pastor, já sou batizado com o Espírito Santo, o que é que eu vou fazer? Você vai ver agora. Não. Você vai ver agora. Olha que coisa louca que o batismo com o Espírito Santo faz. Na França de 1595, surgiu um movimento chamado Movimento contra a Reforma. A Igreja Católica vai contra-atacar os reformados. O que eles começam a fazer? Primeiro, matando e prendendo os pastores e queimando as igrejas. Queimava as igrejas, prendia os pastores ou matava os pastores e prendia as esposas. E os filhos, olha que crueldade, deixavam nas ruas. Nessa altura havia em toda a França 1.500 crianças, filhas de pastores, morando nas ruas. Gente, isso é muito poderoso. Você tem que entender por que o meu amor para o Espírito Santo é tão forte. Olha o que o Espírito Santo faz. As crianças morando na rua. Num determinado dia o Espírito Santo batiza um garoto. De madrugada. E o garoto começa a andar pelas ruas de Paris. O garoto, 8 anos de idade. 8. Daqui um pouco, outro sendo batizado. Outro sendo batizado. Outro. Daqui um pouco, mais de 1.000 crianças começam a andar pelas ruas das cidades de Londres, cheias do Espírito Santo. O povo ficou assustado. Até soldados, todo mundo se trancavam em casa. E na rua ficavam as crianças orando em línguas, profetizando, orando em línguas e profetizando. E o povo com medo. Essa história chama a história dos pequenos profetas ou huguenotes. Irmão, chegou uma hora que o povo foi perdendo medo. Sabe o que acontece? Vê aquelas crianças orando em línguas. Essa não fica com medo, está rezando, orando. Começa a chamar as crianças para dentro de casa. Aonde essas crianças começaram a pisar, o Espírito Santo começou a derramar. Essa é a história do avivamento da França. Os primeiros discípulos de Jesus foram crianças. Os primeiros a ouvir sua palavra foram crianças. Eu não posso provar, mas eu acredito que também foi elas que receberam o Espírito Santo, porque a profecia de Joel incluía as crianças. Olha para mim. Eu estou aqui liderando uma ideia. Todo avivamento, para ser bíblico, ele tem que começar pelas crianças. Ué, pastor, é sério isso? Joel 2:28 fala abertamente sobre isso. Quando você pega o texto, vossos filhos profetizarão, vossos jovens
terão visões e os velhos sonharão. Filho e jovem não era para ser a mesma coisa? Mas quando eu fui examinar o texto com critério, a palavra que eu encontrei ali de filhos, essa palavra está no hebraico e também no grego, pois ela é transcrita também no grego. Essa palavra é kulhóis. Sabe o que significa kulhóis? Criança que mama. O problema é que o judeu mama até os 12. É verdade. E aí eles podem ir ao templo. Jesus foi ao templo com 12, Samuel com 12, porque acabou o seu período de amamentação. Olha que coisa interessante. A profecia bíblica nos últimos dias não é que nossas crianças seriam as piores. Essa geração é a pior. Mas a Bíblia não diz que nossos filhos estariam envolvidos nessa geração. A Bíblia não diz que nossos filhos seriam traficantes. A Bíblia não diz que nossos filhos seriam problemáticos. A Bíblia não diz que nossos filhos seriam terríveis, drogados, viciados. Ela diz que nossos filhos seriam profetas. Aonde está os pais de profetas? Olha, há uma profecia, pastor João, de um avivamento de 30 anos. Se nós vamos viver um avivamento de 30 anos, quem serão os avivalistas lá? Você está entendendo o que eu estou falando? Criança, presta atenção, criança não é a igreja de amanhã. Criança é a igreja de hoje, a liderança de amanhã. Eu estou vendo o Espírito Santo visitando algumas casas aqui. Eu estou vendo o Espírito Santo visitando alguns lares aqui. Sabe, nós temos um testemunho muito poderoso no Instagram, acho que você ouviu, da mãe, da irmã contando o testemunho do garoto autista de 7 anos. Tem um áudio lá, eu acho que algumas pessoas devem que ouviram isso. O garoto, na hora que chegou, a mãe falou: pastor, vou levar ele no pastor para orar, porque ele não fica no culto, aí vou embora. O menino não quis. Quando o menino olhou para mim, ele começou a gritar e ficou descontrolado, e a mãe levou ele. Vocês ouviram esse áudio, gente? Alguém ouviu? De repente, na hora que o Espírito Santo desceu, o garoto arrancou o fone de ouvido que eles usam e foi à frente orando em línguas e batizado com o Espírito Santo. Irmão, preste bastante atenção. Por mais uma vez, Maria Éter, em 1911, disse ao irmão William Seymour: daqui 100 e poucos anos, virá um avivamento como esse de Los Angeles. Só que será maior, e ele vai durar até o retorno de Cristo. Todas as profecias apontam para o nosso tempo. O Espírito Santo vai descer mais uma vez. Eu estou vendo o Espírito descendo aqui agora. Vamos lá, Lagoinha, vamos lá, Lagoinha. Eu sei que o seu coração está em chama aqui. Vamos lá, Lagoinha. Vamos lá, Lagoinha. As tias, os tios, monitores, ensine as crianças a começarem a buscar o Espírito Santo. Eu quero que você comece a buscar o Espírito Santo aí. Oh Espírito Santo. Vamos, levanta. Oh Espírito Santo. Em línguas aí agora, levanta as mãos. Começa a dar lugar ao Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo, ele já está pondo a língua na sua mente. O texto aqui afirma: à medida que ele põe a língua na sua mente, você deve falar com a boca. Vamos lá!
Mova-se, 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 mova-se. Xenderreca sondoroma que terra ba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 . Xereque sonderegada labá, derre sondolocada labá. Tem um fogo do Espírito aqui. Tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo, tem um fogo. Vamos lá, Lagoinha. Deixa queimar o seu interior. Queima, 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 queima. Queima, queima o seu interior. Queima, 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 queima. Mãos e ore em línguas, alto e forte. Calabás. Busquem o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo agora. Demonstre todo o seu amor e respeito pelo Espírito Santo agora. Oh! Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poder. E o teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome Ore em línguas! sobre todos e os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. e o teu Povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. teu nome é o mais alto. Eu gostaria, Teu nome você que não é batizado com o Espírito Santo e quer ser aqui hoje, vem aqui à frente. Saia do seu lugar e vem à frente. Enquanto as crianças estão recebendo o Espírito Santo, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos
Aleluia. Espírito, Espírito. Levante a mão e canta. O Espírito Santo está desce sobre você agora. como fogo. Seja batizado. Ao Aí. vem, Seja batizada vem com o Espírito Santo agora. Pentecoste. Isso, receba o Espírito Santo. Enche-me de novo. Ó, vem Seja Espírito, Espírito, Espírito. Oh, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Os pastores, impõe as mãos. Espírito, Espírito. Pastores, líderes, o pessoal do carisma. que desce como fogo. Pode passar impondo as mãos para que todos recebam o Espírito Santo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste, yeah, que enche-me de novo e eu navegarei. Vamos lá, Lagoinha! No oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus o meu amor. Eu adorarei e eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Levante a sua mão pro alto e cante com toda a força. Espírito, Espírito, ei, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. O teu nome, o teu nome É o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Presta atenção no que eu vou dizer. Todos. Em 30 segundos, o Espírito Santo vai pôr uma língua na sua mente. Deixa-me te explicar. Não é todo batismo com o Espírito Santo que você recebe variedade de línguas. O que é variedade de línguas? Essa língua, várias línguas, né?
Tem uma que você recebe um verbo só. Tem gente que recebe o batismo com o Espírito Santo com um verbo só. Isso é língua. Depois ele acrescenta. Tem gente que não sabe disso. A Bíblia fala dos lábios gaguejantes. Não é língua gaguejante. É isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Dentro dessa língua, dos lábios gaguejantes, como você leu comigo, ele põe a língua estranha. Como foi lido? Presta atenção. O Espírito Santo acaba de colocar dentro da sua mente agora a língua. Agora, você está vendo ela. Você está pensando nela agora. Essa língua que você está pensando, essa língua aí não é do diabo. E nem é você imitando. O Espírito Santo pôs a língua. Agora você precisa falar ela. Põe ela na boca agora. Vamos lá. Viu? Viu? Ore alto. Viu? Todo mundo aqui agora está orando em línguas. Você está batizada com o Espírito Santo. Viu? Fale alto, fale, fale. Vamos lá, Lagoinha. Viu? Reggae soyenda la balabalaba, xericanta la balabalats. Errebababa, nerecalabalabalabalabas. Viu? Tem um fogo na sua boca. Que poder! Oh, há um fogo aqui! Aleluia! Eu vejo o Espírito Santo em você. Eu estou vendo o Espírito Santo. Viu só? Viu só como a língua estava aí? Aleluia! Aleluia! Oh, Espírito Santo! Aleluia, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, eu não posso. Tem uma presença maravilhosa aqui. Eu não posso deixar passar esse momento. Nós teremos ainda à noite. A mensagem que eu vou pregar à noite é diferente da manhã, e a ministração também. Olha para mim aqui. Se puderem deixar um espaço aqui livre para mim, aqui na frente. Agora escuta, você que está orando em língua, que recebeu o Espírito Santo, você tem que fazer uso da língua. Tem gente que falou só no dia que foi batizado, não falou mais. A oração em língua não é para você orar só na igreja. Abre um espaço aqui para mim. Gente, que coisa linda, né?
Eu queria que você sentisse o prazer de ensinar sobre o Espírito Santo. Minha vida é falar do Espírito Santo. É tremendo. Olha para mim. Há pessoas aqui nessa noite, entenda uma coisa, que não tem como você receber o Espírito Santo sem antes receber Jesus, porque é Jesus quem te dá o Espírito Santo. Então qual é a lógica? Você tem que confessar Jesus como seu Salvador, receber Jesus, e Jesus te dá o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá amor por Jesus. Legal, né? Então tem gente aqui. Quantos estão aqui? Eu estou vendo aqui muita gente orando em línguas assim, ó. Isso é línguas. Não é variedade de línguas, mas é línguas. E o Espírito Santo vai acrescentando. Tem pessoas que pensavam que não era porque não tinha variedade. Fala de línguas e variedade de línguas. Então escute. Pastor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero entregar a minha alma, a minha vida a Jesus. O que eu preciso fazer? Você precisa confessar Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E aí quando você confessar Jesus, nós vamos orar para que Jesus lhe dê o Espírito Santo. Tem alguém nessa manhã que quer entregar sua alma a Jesus e consequentemente também receber o Espírito Santo? Levanta a mão que eu quero orar por você. Se tem alguém. Tem alguém que quer fazer isso? Temos aqui 2 jovens, mais alguém? Aqui tem um outro aqui jovem. Pode chegar aqui pertinho. Tem mais alguém? Tem mais uma mãe aqui. Aqui. Tem mais alguém? Pastor, eu estava afastado e hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Levanta a mão que eu quero orar por você. Tem? Bom, preste atenção. Que legal, gente. Isso que é importante. Preste atenção. Quantos creem que a minha vida foi uma bênção na sua vida? Então eu te abençoo durante o culto, você me abençoa depois do culto. Quando terminar o culto, passe ali, compre o nosso material. Eu venho 27 anos para Portugal, nunca fui parado na aduana. Porque livros, Bíblia não tem como. Mas eu sabia e eu tinha certeza, falei, Senhor, eu quero que muita gente tenha esse texto. Você lê um negócio, é aquilo ali, acabou. Então vai lá, adquira, faça isso lá e seja abençoado. Esse é um momento muito importante, um momento caseiro. Pode chegar mais perto aqui. Quero passar o pastor João. Cada igreja tem um momento, tem um ritual. Irmãos queridos, à noite, às 18 horas nós estamos aqui, 19. E a mensagem da noite, bom, deixa para a noite.
Eu entreguei a minha vida para Jesus. Olha para mim aqui, presta bastante atenção. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 11 anos de idade. E de lá para cá, a minha vida nunca mais foi a mesma. A partir da minha decisão, houve momentos difíceis, houve contratempos, mas uma coisa é certa: Jesus nunca me abandonou. Jesus nunca deixou de estar comigo. Aquilo que Ele prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida, Ele foi fiel, continua fiel e não será diferente com você também. Eu queria que vocês repetissem comigo uma oração de confissão. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de andar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu quero estar com o Senhor eternamente. Amém. Olha aqui, olha aqui. A Bíblia vai nos dizer que há uma festa neste momento no céu. Há uma festa. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então olha aqui para mim. Nós vamos fazer aqui um combinado. Vocês não vão olhar para trás enquanto eu não contar até 3. No 3 vocês vão olhar para trás. Pode ser assim? Então vamos preparar essa festa aí ou não vamos? Vamos preparar ou não vamos? Tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Cadê a igreja que está preparando a festa? Cadê a igreja que prepara a festa? Então vamos lá, no 3 vocês olham para trás, ok? Combinado? Muito bem. 2, 3. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Celebra Ele, celebra Ele, celebra Ele. Aleluia. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: você foi abençoado nessa manhã? Fala para ele: 19 horas tem mais de Deus sobre a sua vida, amém? Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por essa manhã maravilhosa, cheia da presença do Senhor, Pai. Obrigado, meu Deus, porque nesta manhã o seu nome foi exaltado, adorado, a sua palavra foi pregada, Pai. Leva-nos, Pai, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, uma semana cheia do favor, do cuidado e da presença do Senhor, Pai. Nós oramos, Pai, e abençoamos cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Que Deus abençoe você. E você que está em casa, que honra, que privilégio mais uma vez celebrar ao Senhor em mais um culto.
Que culto poderoso, que culto maravilhoso, cheio do Espírito Santo. Mas nós temos mais uma oportunidade para você. Às 19 horas, o nosso último culto de domingo. Eu espero por você, espero pela sua casa, espero pela sua família. Vai ser um tempo preciosíssimo. Portanto, se você entregou a sua vida para Jesus, se você se reconectou com Jesus, se reconciliou com Ele, eu queria te pedir para nos procurar nesse telefone aqui, 91 600 8010, através do WhatsApp.